Para o mundo, a família Ahmad era apenas uma gangue de rua de Sydney. Em segredo, eles financiavam o terrorismo global. Seu método não eram as drogas. Era um obscuro canal que ligava as ruas da Austrália às minas de diamantes sangrentas da África. Cada gema que eles traficavam se transformava em armas para exércitos terroristas. E seu álibi era perfeito. Enquanto a mídia se concentrava em seus tiroteios e guerras locais, eles movimentavam milhões sem serem detectados pela inteligência mundial. Esta não é a história de uma guerra de gangues. Esta é a história de como uma máfia suburbana construiu um império internacional de diamantes e terror. E hoje, vamos expor tudo. Para entender a queda de Mahmoud, primeiro é preciso conhecer seu irmão, Walid Ahmad. Conhecido como Wally, ele era uma figura imponente no submundo de Sydney, um homem a quem chamavam de Mr. Big. Sua reputação foi construída com violência. Em 2002, ele matou um homem chamado Myers Danny em um ferro velho, atirando 5 vezes após uma briga em uma boate. Wally não era um simples criminoso. Ele era um patriarca e sua família era seu império. Esse império operava de locais como sua oficina de funilaria e pintura, no subúrbio de Condell Park, um negócio chamado Atim Smash Repairs. E foi lá, em 9 de abril de 2016, que surgiu a faísca que queimaria todo o seu mundo. Uma discussão com um clã rival, a família Elmer, transformou-se em um tiroteio em plena luz do dia. Quando a fumaça se dissipou, um homem chamado Safwan Sharbaji jazia morto no asfalto. A polícia identificou Wally e seu irmão Brownie como pessoas de interesse. Wally sabia o que uma morte como aquela significava. Sabia que sangue pede mais sangue. Por um tempo ele mudou suas rotinas, desapareceu de seus lugares habituais. Mas a arrogância, ou talvez o destino, o fez voltar. E seus inimigos o estavam esperando. Em 29 de abril de 2016, apenas 20 dias após o tiroteio em sua oficina, Wally Ahmad se sentia seguro. Ele estava em seu território, o Shopping Center Bankstown Central. Depois de treinar na academia, sentou-se para tomar um café ao ar livre no Havana Café com 2 amigos. Era uma manhã normal, com pessoas fazendo compras, famílias passeando. Ninguém podia imaginar o horror que estava prestes a acontecer. Uma Mercedes branca entrou no estacionamento e parou a cerca de 40 metros do café. No dia anterior, o mesmo carro esteve lá, vigiando. Da parte de trás do veículo, saiu uma figura vestida de escuro, com o rosto coberto. Correu diretamente para a mesa de Wally. Não houve palavras, não houve aviso. O assassino levantou uma pistola e apertou o gatilho. Várias e várias vezes. 11 balas foram disparadas em uma rajada ensurdecedora. 7 delas atingiram Wally Ahmad. O pânico tomou conta do lugar enquanto o assassino corria de volta para a Mercedes, que fugiu em alta velocidade. Wally, o temido Mr. Big do submundo de Sydney, agonizava no chão de um shopping, cercado por gritos e caos. Sua morte não foi um acerto de contas em um beco escuro. Foi uma execução pública, uma mensagem brutal para todos. A guerra havia começado e não havia lugar seguro. A execução de Wally desencadeou uma tempestade de vingança. As ruas do oeste de Sydney se tornaram um tabuleiro de xadrez mortal, onde cada peça caída provocava a seguinte. A primeira peça a cair foi Hamad Assaad, o homem que a polícia suspeitava ter matado Wally. Menos de 6 meses depois, em outubro de 2016, ele foi fuzilado na entrada de sua própria casa, na frente de um parente de 12 anos. A corrente de sangue não parou. O principal suspeito do assassinato de Assaad era um matador de aluguel da família Ahmad, chamado Kemel Barakat. Em março de 2017, Barakat foi encontrado morto em sua cama, com uma dúzia de tiros pelo corpo. Era um ciclo macabro e previsível. Cada assassino se tornava a próxima vítima. Enquanto isso, Brownie Ahmad, o irmão de Wally, havia fugido da Austrália dias após o tiroteio inicial que matou Safwan Sharbaji. Mas a justiça, ou a vingança, tem braços longos.
Em março de 2017, ao retornar a Sydney, ele foi preso no aeroporto e acusado do assassinato de Charbadi. Brownie foi para a cadeia, mas sua história estava longe de terminar. Seu tempo na prisão só fez sua lista de inimigos aumentar. E do lado de fora, o preço por sua cabeça subia a cada dia. Após cumprir sua pena por homicídio culposo, Mahmoud Brownie Ahmad saiu da prisão em 2021. Mas ele não saiu para uma nova vida. Saiu para uma sentença de morte. A polícia o advertiu formalmente. Havia um contrato de $1 milhão para matá-lo. Ele era um homem marcado, um alvo de alto valor em uma guerra implacável. Qualquer outra pessoa teria se escondido, desaparecido. Mas Brownie fez o contrário. Lançou-se novamente no mundo do crime, organizando tiroteios e extorsões, como se quisesse provocar o destino. Talvez ele acreditasse que atacar primeiro era sua única defesa. Ou talvez, simplesmente, não soubesse viver de outra maneira. Ele vivia pela espada e estava disposto a morrer por ela. Na noite de 27 de abril de 2022, o destino o alcançou. Ele estava visitando um conhecido em uma rua residencial de Greenacre. Seus assassinos sabiam. Eles haviam planejado o ataque meticulosamente, esperando pacientemente que ele saísse da casa. Quando Brownie pisou na calçada, o inferno começou. Uma chuva de balas o envolveu. Foi uma emboscada brutal, impiedosa. O homem que valia $1 milhão morreu ali mesmo, na rua, enquanto os vizinhos se escondiam aterrorizados. A polícia que o vigiava tentou reanimá-lo, mas já era tarde demais. O homem que ignorou todos os avisos havia cumprido sua trágica profecia. A morte de Brownie Ahmad não foi o fim da guerra. Foi apenas mais um capítulo na saga sangrenta de sua família. Menos de 3 semanas depois, a violência voltou a atacar, desta vez de uma forma ainda mais cruel. O sobrinho de Brownie, Rami Iskander, de apenas 23 anos, foi encontrado morto a tiros no subúrbio de Belmore. A maldição dos Ahmad havia passado para a próxima geração. A queda desta dinastia criminosa não aconteceu no vácuo. Fazia parte de uma guerra muito maior que aterrorizava Sydney. Uma complexa teia de alianças e traições entre clãs, como os Ramsey e os Alamedine. Eram famílias unidas por laços de sangue e divididas por dívidas de sangue. Um conflito onde um dia você era um aliado e no seguinte, um alvo. No final, a história da família Ahmad é uma tragédia de ambição e vingança. Um império construído sobre o medo que desabou sob o peso de sua própria violência. Eles deixaram um rastro de cadáveres, famílias destruídas e uma pergunta inquietante. Em uma guerra onde todos perdem, quem realmente ganha? As ruas do oeste de Sydney, manchadas de sangue e cobertas de asfalto, guardam silêncio. Elas não oferecem respostas, apenas o eco dos disparos.